Sejam bem-vindos à edição de 22 de março dos Minutos Pandémicos. Dia 22 de março, Dia Mundial de Água, dia que foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 21 de fevereiro de 1993, que instituiu assim o dia 22 de março de cada ano como sendo o Dia Mundial da Água, para ser celebrado a partir de 1993. A água é talvez um dos nossos maiores aliados no combate à pandemia que atravessamos. Lave as mãos o maior número de vezes possível. Siga os conselhos deste pequeno vídeo do Parlamento Europeu. E hoje à conversa estão o Jacinto Furtado, a Helena Durães e eu, Pedro Peixoto. Boa noite a todos. Boa noite. Olá. Olá, boa noite. E então? Bom, e então vamos começar estes minutos pandémicos de hoje e se calhar começar por explicar o que são os minutos pandémicos e porque é que ontem tivemos uma conversa num outro ambiente e hoje temos os minutos pandémicos. Conforme vos tínhamos informado e transmitido, temos estado, a TV Amadora e a Telefonia da Amadora, a gerir e a estudar projetos de conteúdos que achamos que são importantes nesta altura, em que os conteúdos fazem falta e é preciso variar os conteúdos e os temas. E nós começámos com o episódio piloto do Tretas no Café Virtual, com a Helena Durães, o Paulo Ideias e eu, naquele dia do episódio piloto, e ontem fizemos um exercício para ver como é que funcionaria ter um outro programa ou uma outra conversa diária em que partilharíamos alguma informação do dia, alguma informação de interesse geral, esperamos nós que seja de interesse geral, e esta informação é uma informação que não entra naquilo que é o nosso conceito do Tretas no Café Virtual. O Tretas no Café Virtual é um programa para ser leve, divertido, brejeiro, talvez não muito. Também não é. Não vale a pena descer o nível. Exatamente. E que desvirtuaria um pouco também estes temas que são importantes serem discutidos e serem falados nestes tempos que correm. Portanto, em vez daqueles 4 conteúdos novos passámos a ter 5, que são o Tretas no Café Virtual, o Checkpoint, ainda por confirmar, que é a atualização diária que fazemos sobre a situação da Covid-19 no município da Amadora com a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora. Repito, ainda para confirmar, amanhã confirmaremos a disponibilidade para fazer este Checkpoint. O Convidamos, onde vamos falar com várias pessoas da Amadora, desde ligadas a instituições e não só, mas que terão sempre algo a acrescentar sobre aquilo que está a ser feito pelas suas instituições, sobre aquilo como estão a viver elas e as pessoas que delas dependem esta pandemia. O consultório, o tal programa onde vamos ter sempre um especialista numa área diversificada para falar com os nossos ouvintes sobre algumas situações que se tornam preocupantes, direito de trabalho, saúde pública, economia, por aí fora. Um psicólogo ou um psicólogo para saber também como é que as crianças vão passar ou ultrapassar, ou como é que deve lidar com as crianças nesta fase de maior restrição ou de maior isolamento. E pronto, e os minutos pandémicos, onde estamos hoje, e agora sim, vamos a eles. Uma vez mais, boa noite a todos. E boa noite, e convém dizer que isto vai ser uma coisa, estes minutos são diários, não é? Todos os dias, por volta das 22 horas, sim, estaremos por cá. Porque na prática, exatamente, tendo em conta também o desenvolvimento de toda a situação que estamos a viver,
é praticamente tudo vivido dia a dia, não há grandes planeamentos, não se sabe o que é que vai acontecer amanhã, quase os desenvolvimentos, digamos assim. Sabemos apenas que boa parte do que vai acontecer depende de nós, se ficarmos em casa, se tomarmos as devidas precauções e tudo mais, portanto, mais do que isso é uma incógnita. Posso já lançar um tema? Podes. Pronto, eu acho que aquilo não será propriamente o que vai marcar o dia de hoje, mas uma das imagens que marca o dia de hoje são as imagens das pessoas a passearem na Póvoa do Varzim. Na Póvoa do Varzim. Pronto, não só. Eu agora não quero estragar o alinhamento que o Pedro aí tem, mas eu se calhar convidava já o Pedro, se ele conseguir, e se isso não for assim um transtorno muito grande. Vamos às tuas imagens. Por causa daquelas imagens que o António Resolve me enviou do Parador da Caparica. Isto está no ar. Exato. Pronto. Estas imagens foi hoje no Parador da Costa da Caparica e é aqui importante, se calhar, fazer um pequeno parêntese em relação a isto, porque esta situação no Parador da Costa da Caparica não foi única. A Câmara Municipal da Póvoa do Varzim teve que mandar avançar, ou pedir para avançar a GNR e fechar a marginal da Póvoa do Varzim. Em Esposende houve problemas, no Santuário do Sameiro houve problemas, em Santiago de Coturães, em Mangualde, houve um padre que resolveu ir contra aquilo que é o estado de emergência e a proibição expressa, não só do patriarcado, mas também do governo português, de proibir as missas e tentar celebrar a missa com o argumento bacoco de que nem ele está infectado, os parroquianos dele estão infectados, não vão pegar o coronavírus a ninguém. É este tipo de, vamos lhe chamar, vou tentar encontrar uma expressão suave, de estupidez, de anormalidade. E eu gostava de saber muitos destes anormais que andaram a passear hoje, é que não eram aqueles que estavam a bater palmas à janela a querer o estado de emergência, que continua a existir, na minha opinião, foi extemporâneo. Veio cedo, ainda não era necessário. O que é necessário é que as pessoas cumpram as orientações da Direção-Geral de Saúde e que as pessoas cumpram aquilo que o Governo pede que seja feito e que, no fundo, o bom senso pede. Hoje foram detidas 7 pessoas. E foram detidas 7 pessoas pelo crime de desobediência. Uma delas, esse verdadeiro animal, estava em casa, confinado à casa, porque está infectado com o Covid-19. E resolveu ir passear para a rua. E depois aqui entramos sempre naquela velha questão, e eu ainda há pouco, ao jantar, estava numa conversa em que alguém me dizia que, pois, deviam ser multados, deviam ser presos. Ok, já foram 7 tiros. Há que começar por algum lado. Há que começar por algum lado, desculpa, Jacinto. E se calhar pode servir de exemplo para muito boa gente. Sim, eu não sei. Sim, Lena. Não, tenho dúvidas. Pronto, ok, as pessoas foram detidas, mas eu tenho um bocado de dúvidas depois. Ou seja, as pessoas são detidas e o que é que acontece depois? Muito provavelmente vão ficar com termo de identidade e residência, não é? As pessoas não vão para a prisão por causa disto. Não sei se as multas não seriam mais eficazes. Bem, o que a lei prevê para o crime de desobediência é multa de 120 dias ou um ano de prisão. Pronto, lá está. Eu acho sempre que ir ao bolso das pessoas, infelizmente, não é? Mas como medida coerciva acho que funciona sempre melhor do que olha, está detido. Está bem, vou ali e tal. Pronto, eu tenho um bocado essa ideia. Tem um efeito mais imediato, digamos assim. Sim. Sim, e ainda no seguimento desta situação, que é um pouco transversal a todo o país, pelo menos até onde nós conseguimos chegar, uma mensagem da Cristina Esteves, da RTP, que dizia: saímos para trabalhar, temos o dever de informar nestes tempos estranhos e difíceis. Estamos em estado de emergência e devemos seguir as instruções da Direção-Geral de Saúde. Ao vir trabalhar, vi mais carros a circular nas estradas do que nos últimos dias. A maioria tinha lotação esgotada. Será que as locações eram todas para comprar bens essenciais? Não sei. Passei por 2 supermercados e não tinham filas. Passei pelo Lagoa Azul em Sintra e eram muitos os carros estacionados, como em todos os fins de semana. Portanto, assim de repente eu diria que
as pessoas andavam convencidas de que o estado de emergência era, e eu penso que ou foi o Presidente da República ou foi o Primeiro-Ministro que disseram que isto não se resolvia por decreto. Não, isto efetivamente não se resolve por decreto, resolve com a consciencialização das pessoas. Porque enquanto este tipo de atitudes continuar a acontecer, não há estado de emergência, a não ser que seja um estado de emergência musculado, e o Governo não quis ir ainda nessa direção. Mas ainda sim, ainda. A malta continuar a mijar fora do penico. Tá bom. Estamos de volta. A ligação caiu. Jacinto, estavas a falar na questão da Cristina Esteves, que foi à Lagoa Azul, viu montes de carros estacionados na Lagoa Azul, como se num dia normal se tratasse. Acaba por ser um bocado o retrato do que anda por aí. Eu não sei, pedimos desculpa por esta interrupção, mas as contingências de fazer as coisas sem rede e ainda numa fase de afinação, às vezes têm destas coisas menos agradáveis, que é nós perdermos a intenção e perdermos, neste caso, o fio à meada. Eu não sei se já tinha dito tudo o que eu tinha para o ar, ainda foi toda a mensagem da Cristina Esteves, pelo menos tu ouvistes, que enfim, embora muito resumidamente, muito mais trânsito hoje, muita gente a passear e na Lagoa Azul a quantidade de carros era muito semelhante àquilo que acontece nos restantes fins de semana quando não temos pandemias. Mas eu penso que depois disso, e ainda antes de termos tido a informação de que a emissão tinha caído, estávamos a falar do ponto da situação de hoje, do número de casos registados em Portugal hoje, e tínhamos então 1.600 casos confirmados, não confirmados 9.027 e a aguardar resultado laboratorial 1.152 e ainda só temos 5 casos recuperados. O número de mortos subiu para 14, recordo que ontem tínhamos 12, da mesma forma que subiu o número de de casos internados. Tínhamos hoje, à meia-noite de ontem, uma vez que há sempre uma decalagem de 24 horas entre os relatórios da DGS e o momento em que fazemos esta emissão, tínhamos 169 casos internados contra os 156 de ontem e 41 casos internados em UTI contra os 35 de ontem. E depois eu tinha feito uma observação que dizia que a nossa sorte, ou o facto de isto estar a correr ainda menos mal para o nosso lado naquilo que diz respeito a casos mortais, tem a ver com o facto de que nós estamos a ter uma incidência de casos confirmados, com casos infectados, nas faixas etárias de menor perigo. Está-nos a acontecer um pouco o inverso daquilo que aconteceu na Itália, que quando a pandemia, quando o surto se instalou e começou o seu crescimento exponencial, apanhou essencialmente as pessoas mais idosas. Pronto, depois eu concluí nesse raciocínio, era precisamente esta questão das pessoas que não são do grupo de risco, não é? Não têm doenças crónicas, ainda são pessoas a partir dos 65 ou de 70 anos, é que têm o vírus, mas não percebem que ao andar a fazer a vida normal, não é? Estão a pôr em perigo outras pessoas que podem ser esses grupos de risco, e daí é que há depois uma contaminação e há mais probabilidade de nós termos mais pessoas em grupo de risco doentes e depois com mais probabilidade de morrerem, não é? E aí é que está esta falta de consciência das pessoas que acham que por serem jovens e por não terem doenças crónicas que podem fazer a vida normal e que isto é uma simples gripe. Há um falso senso de comunidade, eu acho. Atualmente ninguém pode ter uma vida normal. Basicamente resume-se a isso. E quem insiste em tê-la está completamente errado por todos e mais alguns motivos, inclusivamente esses que referiste, porque mesmo quem não está infectado pode estar a passar o vírus a alguém
ou pode estar infectado, mas assintomático e estar a passar o vírus a alguém, não se apercebe, como é lógico, nem de quando o recebeu, nem de quando o passa, e com todo o perigo que daí advém, não é? Portanto, não faz sentido os ajuntamentos, não faz sentido o ir fazer jogging para a praia, dar um passeio ao pé de casa, ok, 5 minutos, 10 minutos, volta a casa, sim senhor, não se passa nada. A justificação que foi, uma das justificações que foi o presidente, que eu vi da Câmara da Póvoa de Varzim, foi que toda a gente teve a mesma ideia, que foi, estava um bom dia, vou passear para o pé da praia. Só que, quer dizer, atualmente eu sei que se quiser caminhar, eu não vou caminhar para o Parque Central. Sim, porque é talvez um daqueles sítios... Gente, exatamente, exatamente. Não é? Eu quero caminhar, eu tenho que pensar que, ok, vou ter que ir para um sítio ou à volta da minha casa que eu sei que não tem muita gente. Ou provavelmente não vou ter ninguém. As probabilidades são sempre menores. Sim, quer dizer, acho que as pessoas também têm que pensar em alternativas e às vezes não pensam. Só acrescentar que ainda não se cumpriram 24 horas desde que o decreto governamental que impõe as limitações que advêm do decreto do estado de emergência está em vigor e que as coisas já começaram a ocorrer menos bem hoje. Curiosamente, eu acho que neste fim de semana em que, em teoria, eu digo em teoria porque só à meia-noite, sábado para domingo, é que isto entrou em vigor à sério. Mas este fim de semana que já estávamos em estado de emergência, as coisas correram menos bem do que no fim de semana em que não estávamos em estado de emergência, o que é, no mínimo, uma situação estranha. Recordar também que amanhã, segunda-feira, começa uma semana de trabalho, mas que é uma semana de trabalho para quem efetivamente tem de ir trabalhar. Não é a semana de trabalho para os reformados irem ao café ou irem ao jardim jogar às cartas. Não é a semana de trabalho para quem está em casa em isolamento profilático ou a tomar conta das crianças por via da suspensão das aulas. E que as medidas, e depois tudo isto também depende muito de nós. E se eu fui um acérrimo defensor de que ainda não devíamos ter o estado de emergência decretado, também sou um acérrimo defensor que as medidas têm obrigatoriamente que começar a endurecer. Porque se até um certo determinado ponto o bom senso foi funcionando, parece que as pessoas descansaram. Está decretado o estado de emergência, a coisa agora vai se resolver por si só. Não é assim. E se as autoridades têm estado durante o dia de hoje, ou estiveram durante o dia de hoje, e provavelmente amanhã ou depois, com uma atitude mais pedagógica, daí para a frente é muito natural que comece a ter uma atitude menos pedagógica e mais repressiva. Mais se calhar o número de detenções se calhar o número de detenções por crime de desobediência vai começar a ser superior, e isto é uma chatice porque não é o facto de ter pessoas que vai resolver também o problema que nós temos com a Covid-19. Portanto, isto resolve-se por nós. Ponto. Sim, sem sombra de dúvida. Não é com medidas repressivas, não é com detenções. Resolve-se quando nós todos tomarmos a consciência de que temos que fazer algo nesse sentido. Será que, tendo em conta que e pegando nas palavras que disseste, que este fim de semana acabou por ser pior do que o anterior, será que o pessoal, as pessoas, o ano passado, o fim de semana passado, aliás, como muitas começaram a impor a elas próprias o isolamento de forma voluntária, será que se começaram a fartar? Já estamos há uma semana dentro de casa, estamos fartos disto, não aconteceu nada de grave. É possível, mas se isso já está assim numa primeira semana, imagina daqui a 2, a 3, percebes? Está toda a gente completamente tramada, não é? Sim, completamente. Pedro Helena, mas então é bom começarmos a passar a mensagem. Aliás, essa mensagem já foi passada, embora um bocado atrapalhada pelo Primeiro-Ministro quando fez a conferência de imprensa onde deu conhecimento destas medidas, que é bom começarmos todos a mentalizar que isto não é uma semana, não são 2 semanas, não são 3 semanas, vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. Exatamente. Sim. Aparentemente o pico da epidemia já baixou
para meados de abril, segunda, terceira semana de abril e não meados de maio, como estava previsto. Sim, também. Mas isso significa que nós estamos a uma semana do fim de março, mais 3 semanas de abril é um mês, e depois temos que continuar a ter cuidado quando a curva começar a cair cá para baixo. Porque senão ela sobe outra vez. E depois nunca mais saímos disso. Ela sobe outra vez. Portanto, é bom que comecemos todos a ter a consciência de que não vamos ficar em casa, ou quem está em casa não ficar semanas, não. Vamos ver o que é que dá. Exato. Vamos aguardar. Esperemos que as pessoas comecem realmente a levar isto mais a sério. Falando em levar a sério, e porque no fundo também tem que se brincar um bocadinho com a coisa, e nós portugueses somos muito artistas, digamos assim, nas artimanhas que arranjamos. Vou colocar no ar um pequeno vídeo de alguém a passear o animal de estimação. Atenção que desta vez não é português, mas cada um tem o animal de estimação que quer e bem lhe apetece, portanto é perfeitamente normal ir passear o galo. É assim. Não foi cá. O vídeo é espanhol, se calhar também por causa destas atitudes. É que eles estão a chegar ao ponto em que estão no bom caminho, entre aspas, para atingir o caso italiano. Sim, é o segundo país europeu com mais casos. Sim. Mas vão bem lançados, como se costuma dizer. Sim, e o próprio Primeiro-Ministro também já disse que ainda vai ter muitos mais casos. Portanto, infelizmente, não vai parar por aqui. Portanto, cabe-nos a nós inverter isso cá. Exatamente, para não chegarmos a esse patamar. E é isto. Olha, é impressão minha, ou mesmo com a interrupção, já ultrapassámos o nosso tempo previsto. Já, sim, claramente. Então, vamos fechar isto e amanhã há mais. Pronto. Sim. Amanhã então, é a altura de dizermos boa noite. Esperemos que amanhã com um número reduzido de infectados. Até amanhã. Exato, até amanhã. Fiquem em casa. Até amanhã.